Bom, olá, nós estamos aqui, eu e a professora Vânia, para dar continuidade à nossa aula remota sobre adequação sociotécnica para a produção do habitat no campo e na cidade, mas hoje nós vamos falar da metodologia que a gente trabalha no grupo periférico, trabalhos emergentes, né? Então, eu sou a líder do grupo de pesquisa e extensão, e a professora Vânia, que me acompanha sempre, é a vice-líder, que futuramente vai ser a líder. Então, Vânia, se apresenta aí também, né? Nós vamos poder falar as duas. Quer falar um pouquinho, Vânia? Só dizer olá, né? Não sei, bom dia, boa tarde, né? E só dizer que eu vou continuar sendo a vice-líder com muito prazer, sempre. Mas é isso, vamos apresentar aqui um pouquinho do trabalho, né? Para depois poder conversar ao vivo, de preferência, da próxima vez. Isso, foi até Só isso. importante, Vânia, você falar isso, que a gente vai ter uma aula, né, com essa metodologia muito mais explicada, detalhada, com dinâmica em sala de aula, né, no módulo 4, né, enfim, que deve começar em final de maio, né, e, enfim, mas você também e eu vamos estar no módulo Conexões Territoriais para falar um pouco dessas pesquisas que a gente faz no âmbito territorial do DF, né, e você, que é especialista também no QGIS, né, no geoprocessamento, popularizar isso, né? Mas, enfim, mas hoje é o módulo 4 que a gente vai trabalhar aqui, e vamos então falar um pouco dessa metodologia, como é que a gente foi construindo isso ao longo dos anos, não é uma coisa que, uma receitinha pronta que tá aí, não, é uma coisa que a gente foi construindo com muito suor, muito trabalho ao longo desses anos, né, desde 2016 praticamente, 6 anos, né? E também com as experiências nos territórios, né? Que a gente vai falar depois na próxima aula só sobre os territórios. Agora é só a metodologia. Então, eu vou compartilhar aqui. Aí, Vânia, você me fala se tá tudo Tá aparecendo, certinho. isso. Só, Posso... só ver se dá por um pouquinho maior. Isso. deixa eu ver Acho que aqui. assim tá bom. Assim tá bom. Né? Acho que assim Uhum, tá bom. tá assim. Em- então, voltando ao nosso módulo, adequação sociotécnica para a produção do habitat no campo e na cidade, né? A metodologia do periférico. Lembrando os temas que serão tratados, né? A habitação social no campo e na cidade, que a gente falou na aula remota de quinta-feira. Desenho de sistemas integrados, ecovilas, ecossistemas urbanos, permacultura, saberes autoconstruídos, tecnologia social e habitação, prática em bioconstrução, campo-cidade, infraestrutura socioecológica, lugares sensíveis à água, soluções baseadas na natureza, ambientes saudáveis e conforto ambiental. Arte e comunicação visual. A gente também vai trazer o pessoal do IDA, né, do Instituto desculpa, de Artes, né, aqui da UNB. Então, vamos dar início aqui. Hoje, especificamente, vamos falar desse processo, né, de projeto, planejamento que a gente foi construindo. E isso está tudo no site, né? Então, só para vocês poderem consultar no site do Periférico, né? O que fazemos, como fazemos, né? Os processos de projeto de extensão, né? Os vários trabalhos, né? Os TCCs que viraram referência, né? Para a UNB considerar na resolução de inserção curricular da extensão os TCCs na forma de extensão, né? As publicações, porque a gente acha importante, né, da ação-reflexão, lembrando Paulo Freire, da praxis, né, da gente publicar sempre o que a gente está fazendo, para que isso também possa ser usado por outras pessoas, né, para as pessoas também, de certa forma, questionarem as coisas que a gente está fazendo, contribuir também, né, com algumas coisas, né, nessa forma que a gente vem trabalhando. E, enfim, e também já temos dissertações de mestrado, que o grupo cresceu, né, o grupo da pesquisa, né, também com registro CNPq, e aí também temos algumas premiações, né, com esse suor todo, esse, com esse tanto de trabalho que a gente foi realizando, né, e, enfim, não visando uma premiação, mas mostrando que uma outra arquitetura é possível, né, Vânia? Então, enfim, então, é isso que a gente vai mostrar, né,
o primeiro TCC de extensão que foi em 2013, e depois, a partir de 2016, a gente começou a receber, e principalmente, né, os estudantes do escritório modelo que queriam dar continuidade a trabalhos mais extensionistas, né, e aí foi necessário criar, né, um grupo, né, um coletivo, um grupo que pudesse, né, abrigar esses estudantes, né, e dar continuidade. E daí, de tanta produção de conhecimento, a gente foi convidado a ser grupo de pesquisa e extensão do CNPq pelo Decanato de Pesquisa e Inovação. Né? Então, vejam como é importante a produção do conhecimento da extensão também ser valorizada, né? Então, não adianta a gente só praticar ação, a gente também tem que publicar, né? Mostrar como que a gente fez os trabalhos, né? A repercussão que isso tem, a inserção social que isso tem, né? Que possa realmente ser considerado produção de conhecimento. Então, a gente trabalha pesquisa sobre temas periféricos, marginalizados no âmbito do sistema acadêmico, relacionados à produção do espaço no campo da cidade, envolvendo a reforma urbana e a reforma agrária. Então, são trabalhos integrados no formato de pesquisação. Esse formato de pesquisação a gente está começando a trabalhar na pós-graduação, e isso, né, com mestrandos e doutorandos, a gente pode depois ter uma aula mais direcionada para isso, né? Essa questão da pesquisação, por meio de metodologias ativas e mobilização social, numa visão transdisciplinar e transescalar. Então, para a gente é muito gratificante ver a residência sendo implementada hoje, né? E vocês aqui presentes, né, com vários saberes, várias áreas de conhecimento, porque é uma coisa que a gente sempre visou, essa integração de saberes. E outra coisa também que a gente tinha como premissa é esse compromisso solidário, né, que a gente estabeleceu com os trabalhos finais da ação. Então, a gente sempre preocupou, né, em trabalhar, né, em áreas, né, onde a universidade não estava atuando, né, ou estava bem distante, os temas distantes, né, enfim, comunidades quilombolas, camponeses, né, ocupações vulneráveis, né, ocupações de conflitos socioambientais, ocupações culturais, enfim. Então, a gente tem em mente esse compromisso profissional, né, de assumir um ato comprometido é capaz de agir e refletir, para Paulo Freire, né, para assumir esse ato comprometido, né, capaz de gerar uma ação e reflexão, né, e também reflexão sobre o que a gente faz, né, sobre como a gente está no mundo, né, e daí a gente sempre tem essa questão da ação-reflexão, que gera praxis, né, então esse sempre foi o nosso objetivo, o nosso princípio, né, de trabalho no periférico, né? Então, a gente utilizou muito esse livro, Educação e Mudança, né, para sempre lembrar desse compromisso solidário, né? E aí está o grupo de pesquisa e extensão, né? Nós temos já vários outros mestrandos e doutorandos, que precisa atualizar, inclusive, né? Essa foto, mas no site acho que está atualizado. E o professor Ricardo Neder, que nos acolheu desde 2017, ele que foi o culpado da gente virar grupo de pesquisa, né, extensão, quando ele organizou a jornada de inovação e tecnologia social pelo Decanato de Pesquisa e Inovação, né, foram umas jornadas de inovação, enfim. Aí ele perguntou se a gente era grupo de pesquisa, né, com aquele tanto de projeto, enfim. Ele falou, não, vocês têm que virar grupo de pesquisa. Então, foi muito importante o professor Neder nessa história do periférico, né, desde 2017 que a gente trabalha junto. E aí nós temos os temas, né, que a gente tem as linhas de pesquisa, os eixos que a gente trabalha, mestrados e doutorados e TCCs, né, e iniciação científica, né, também PIBIT, iniciação científica e tecnológica, né, enfim, então a gente trabalha assessoria, assistência técnica, habitação social, autogestão, lugares mais sustentáveis, né, inovação em tecnologia social, ecoturismo, economia solidária, planejamento, microurbanismo, informalidade, a professora Vânia especialista nessa parte, né, de informalidade, né, direito à cidade, pedagogias e táticas urbanas, né, ecossistemas urbanos, tá aparecendo um pouco aqui, peraí, eita, deu um problema, isso. Então, a gente trabalha também as cidades saudáveis, né, que tem mais um eixo, né, que parece que deu um problema aqui no slide, na hora de fazer o PDF, sumiu. Mas é essa parte de cidades saudáveis também, que a gente trabalha a relação cidade-campo, né? Epa. É difícil o PDF aqui. Agora mais um pouquinho. Agora tá bom. Tá, Tá ótimo. bom? É.
E aí é bom sempre fazer homenagem, né, àqueles que passaram, que foram na linha de frente, né, que fizeram, é como se fosse uma mini residência que a gente criou, né, esses experimentos, experiências nos territórios, assim, alguns mais, né, adequados, né? Sociotecnicamente falando, outros menos, né? Outros com mais envolvimento. Então, depende muito do compromisso solidário de cada estudante, né? Então, isso serve para vocês que vão atuar nos territórios. Como que vocês vão agir? Como que vocês vão estar, esse ser no mundo, né? Como que vai ser isso, né? Essa troca, ouvir, praticar a escuta sensível, né? Então, são perfis diferentes de estudantes, mas todos tinham o mesmo propósito, mas cada um com um envolvimento maior, né? E daí a gente começou a mapear os territórios que a gente estava trabalhando, né? A Juliette foi muito importante, né, Vânia, que a gente fez até o artigo que a gente passou para vocês, Extensão e Tecnociência Solidária do Grupo Periférico, né? Enfim, a gente conseguiu mapear os tipos, né, de trabalhos que a gente estava fazendo, tanto no rural quanto no urbano, né? Então, tem ocupação de comunidade tradicional, que é o Mesquita, assentamentos rurais da MMCT, no urbano, né, requalificação urbana, expansão urbana, ocupação temática, vilas pioneiras, trabalhou na Vila Planalto, na Vila Telebrasília, né? Assentamentos reurbanizados, ocupações em conflitos socioambientais, como é Santa Luzia, né? Ocupação em vila cultural, como é a, a a Vila Cultural no final da Asa Sul, né? A gente já tinha trabalhado com o Mercado Sul no âmbito do escritório modelo, né? A gente contribuiu lá durante um bom tempo, até eles serem até reconhecidos aí pelo juiz que deu o parecer contrário à reintegração de posse, né? Então, o Mercado Sul, para a gente tem um carinho muito grande por esse trabalho que a gente fez anteriormente. Enfim, e movimentos sociais, algumas ocupações, né? E aí, isso está lá no nosso site, né? Tudo explicando direitinho as áreas que a gente foi trabalhando, né? Enfim, os planos de bairro, por exemplo, né? A gente trabalhou a Vila Cauí, o Pedro Ernesto trabalhou isso, uma área que até então ninguém ainda tinha trabalhado, assim, né? Uma comunidade esquecida, né? E eles estavam pensando em fazer uma revitalização, um remanejamento lá muito grande, pessoas, o Pedro teve o cuidado no TCC dele de fazer esse acompanhamento de perto, né? E que depois teve até desdobramentos, né, Vânia, na disciplina de projeto de paisagismo, né? Enfim, então a gente sempre preocupa também dar continuidade, né, aos trabalhos. Nem sempre é possível, porque às vezes o estudante fez um trabalho e depois a gente não teve pernas para estar naquele território, né? Então, por isso que para a residência a gente foi separando aqueles que a gente está mais tempo, né? E aí, lembrando o professor Ricardo Neder, né, que a gente trabalha essa questão político-cognitiva, que é ideológica, existencial de diversos grupos sociais. Então, desde movimentos sociais, movimentos operários, sindicais, né, nessa democratização dos processos de mudança tecnológica para que os sujeitos possam interferir nessa produção científica e tecnológica, né, que é o que ele chama de é, conhecimento tácito, né? Então, a gente trazer esse conhecimento tácito para dentro da universidade é muito importante, né? E aí também o que tem mais interface com o nosso trabalho, do professor Ricardo Neda, é pensar nos padrões de auto-organização. Então, como é que esses sujeitos se organizam no território, né? Então, como é que a gente mapeia, né, ou faz cartografias, né, dessas redes sociais, dos sujeitos no território, né? Enfim, como é que isso acontece? Então, nos nossos trabalhos de planejamento territorial, a gente sempre mapeia essas associações, esses movimentos, onde que eles estão, né? O que pode ser feito, então, para gerar esse planejamento de bairro, né? Então, é muito importante trabalhar, né, esse mapeamento, essa cartografia. Nesse caso aqui, um exemplo da vila que reinventamos, do Caio Fiuza, né, no final da Asa Sul, a Vila Cultural, né, que eles estão sendo ameaçados também, né, esse governo é, ibanês aí é um problemão, né? E aí nós vamos ter que voltar a dar força para esse trabalho aí que foi feito já há muitos anos atrás, né? De mostrar a importância da Vila Cultural, dos artistas que moram lá, né? Como que pode ser regularizado de forma mais sustentável, né? Que eles possam cuidar ali perto também do parque, da Asa Sul, né? Enfim, o governo devia investir nessas pessoas, né? Que estão trabalhando diretamente ali com a parte cultural, né? Valorizar a educação e cultura popular, né? Então, esse foi o objetivo do trabalho, envolvendo esses artistas, né?
e saberes populares. E aí, voltando, a gente já falou isso na primeira aula, mas a adequação socioteca coloca em foco a incorporação de usuários excluídos do processo de desenvolvimento tecnológico, né? Então, trazer esse conhecimento tácito, né? E deixar de ser externalidade, de ser fora do currículo formal, né? A gente tem que trazer eles para a linha de frente do nosso currículo. Então, um enfrentamento que a gente vai ter que fazer aí com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo também e com o MEC, né? Trazer um pouco desse currículo importante, né, do conhecimento dessas populações para dentro da escola de arquitetura, né? Enfim, então a gente preocupa, né, em fazer essa aproximação, né, dessa adequação sociotécnica, né, e lembrando que o conhecimento só altera a realidade quando as pessoas e grupos sociais o incorporam. Então, não adianta a gente ir lá fazer um trabalho de assistência técnica e que as pessoas não estão entendendo nada, né, e recebem aquilo de forma assistencialista, né, e aí, para dar continuidade, é muito difícil. Então, o que a gente tenta fazer é que elas sejam envolvidas no processo, que elas utilizem esse trabalho, né, como instrumento de luta, né? Então, essa é a diferença da adequação sociotécnica, né? A gente tem nada contra da assistência técnica governamental, que é a forma que eles atuam, a questão do tempo, da necessidade, da demanda, mas a universidade, a gente acredita que precisa também produzir conhecimento conjuntos, né? Como foi falado, o conhecimento tácito precisa estar presente nessa produção de conhecimento da própria universidade, né? E uma coisa também que a gente vem praticando, né? Lembrando o Sanofi, essa democracia participativa, né? Que nas escolas de arquitetura e urbanismo não é muito considerada, né, assim, desses princípios metodológicos da participação, mas não é uma participação, eu vou fingir que teve uma participação ali, eu vou ali, consulto as pessoas e faço uma coisa, não é bem isso, né, mas é pensar, né, também que existem soluções que são dadas pelas pessoas, e como que a gente incorpora isso nas nossas decisões projetuais, né, decisões de projeto e planejamento, né, enfim, as decisões de especialistas não são necessariamente as melhores do que as dos leigos, então isso a gente tem que o tempo todo se limitar, né? Ou seja, ver que a gente também não é melhor, né? Que existem outros saberes e como que a gente vai incorporar isso. Então, a linguagem é muito importante, por isso que a gente foi criando uma metodologia de aproximação muito em cima dos estudos que a gente já vem desenvolvendo, né? Que desde a minha tese de doutorado, a tese de doutorado da professora Vânia, né? Então, a gente precisa romper, né, com o ciclo de subordinação e de injustiças sociais, né, trazendo para a linha de frente. Nem sempre é fácil, por isso que é importante a gente estar nos lugares onde a gente já tem uma certa confiança e envolvimento das pessoas, por isso que a gente escolheu lugares onde a gente já está atuando, do que começar em lugares mais novos, né, enfim, que a gente nunca esteve, né? Enfim, todos os indivíduos e grupos interessados devem se reunir em fórum aberto. Então, a gente preocupar em fazer fóruns, né? Então, as nossas vivências territoriais iniciais, a gente vai pensar nesse formato de um fórum aberto, né? Enfim. E, por fim, o processo é contínuo e muda constantemente. Sim, nem tudo está pronto, né, professora Vânia? Quantas vezes vocês vão se deparar com uma questão que vocês acham que estão no caminho certo, aí vão ver que não é aquilo, vai ter que mudar, vai ter que ajustar, que não é aquilo que a comunidade está esperando, né? Então, isso acontece muito, né? E outra coisa é o processo contínuo, né? A gente tentar sempre dar continuidade ao que a gente está fazendo. Então, esse é um dos objetivos da residência, né? Enfim, então a gente foi pensando nessa metodologia a partir das nossas práticas, né? E depois a praxis, né? Da reflexão. Então, a gente usa uma metodologia de análise do contexto físico e social com envolvimento da população, né? Então, imagine que todas as áreas do conhecimento trabalham dessa maneira, né? Enfim, tanto análise do contexto físico, mas também do social. Então, quem é da mais das áreas sociais, né? Das ciências sociais, quem é mais das ciências ambientais, né? Então, esse diagnóstico participativo, né, é muito importante, né? Então, todo mundo vai trabalhar com isso, né? Seja dependendo do foco que vai dar no microprojeto, né? Depois, a transformação em códigos e textos. Então, a partir do problema, a gente começa a analisar, né, possíveis soluções
que as pessoas estão dando. Então, como é que a gente pode incorporar isso no nosso conhecimento, né? Então, esses códigos, vocês vão ver a gente mostrar daqui a pouco, são muito importantes, que a gente chama de padrões espaciais e de acontecimentos, né? Em cima da teoria do Christopher Alexander, né? De que é necessário analisar como que as pessoas se relacionam com o espaço, né? O que acontece e como que se reproduz no espaço, né? E aí, por fim, as oficinas e práticas de participação, que são as táticas. Então, quais são as táticas para a gente se aproximar, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, vai ser desde uma roda de conversa, vai ser um concurso de fotos, um concurso de trabalhos feito pela comunidade, em temas que elas já estão acostumadas a fazer, né? Enfim. E também técnicas de tomada de decisão, né? Então, como é que a gente vai organizando? Nem sempre essas oficinas dão certo, né? Eu já expliquei uma vez que a gente fez uma oficina no plano de bairro, né, lá em Santa Luzia, até tá a imagem ao lado. No dia que a gente ia fazer uma oficina, as pessoas não foram. E, né, porque tinha tido um bazar antes, as famílias tinham ficado ocupadas com isso o dia inteiro, então chegou na hora da nossa oficina, elas não podiam ir. E aí fizeram, né, aí a gente viu que não ia ter um quórum, e tinham duas pessoas, que são as Mulheres Poderosas de Santa Luzia, né, que a gente já falou em sala de aula, que são as mulheres que a gente acabou se aproximando. Então, com essa possibilidade, a gente viu uma forma de aproximação. Então, fizemos assim, até uma gravação com elas, elas contando a história de Santa Luzia, como que era, foi a ocupação, como é que elas fizeram a ligação domiciliar das casas, né? Enfim, da infraestrutura, do saneamento, né? Assim, porque, querendo ou não, nesses lugares existe a ausência de estado de saneamento, mas algumas pessoas se preocupam em fazer uma fossa, se preocupam em fazer uma ligação em relação à rua, né? Como é que vai ser a tubulação, né? Então, o prefeito de Santa Luzia, por exemplo, Lindomar, ele que faz as ligações, né, de drenagem, né, de escoamento das ruas, né? Muito precário, mas faz, né? Melhor do que nada, né? Enfim, aí a partir dessas táticas, dessas oficinas, a gente começa a gerar propostas alternativas, né, em cima das dimensões da sustentabilidade urbana, a dimensão social, ambiental, econômica e afetiva, cultural, né? Então, a gente tem esse leque, né, das dimensões da sustentabilidade relacionada ao espaço. A dimensão política existe? Existe. Né? Isso é tratado no diagnóstico. Então, a gente analisa a situação política, o contexto no começo, né? Depois a gente começa a direcionar para o planejamento mais físico, né? Enfim, dessa apresentação de cenários, construção de cenários, né? Enfim. E aí a gente trabalha com essa metodologia que eu venho desenvolvendo desde a minha tese, né? Sobre ecossistemas urbanos, né? Que eu estudei a fundo é, sobre como é que seria essa aproximação das ciências sociais, das ciências ambientais, né? Que sempre foi uma preocupação que eu tive, né? E nossa, também, Vânia também tem essa preocupação, como integrar essas áreas de conhecimento, né? Então, eu fui estudando a fundo como é que se dava isso, né? Na ecologia, desde a ecologia urbana, ecologia, enfim, da paisagem, e aí cheguei na ecologia da cidade, né? Então, tem isso na minha tese de doutorado, se alguém quiser se interessar com mais profundidade. E aí, eles desenvolveram um grupo dos Estados Unidos, do Instituto Carey, uma, uma nova ecologia da cidade, né, acrescentando um novo aspecto, um novo componente, né, porque as ecologias urbana, da paisagem, sempre trabalhavam o contexto biológico, né, as espécies e seus produtos, o contexto social, né, as instituições sociais, as normas, as associações, né, os coletivos, o componente físico, né, a análise do solo, a topografia, o ar, a água, enfim. E aí faltava um componente que causa muito efeito, impacto na vida das pessoas, que é a nossa praia, que é o ambiente construído. Então, a nossa contribuição para vocês nesse curso é como que o arquiteto urbanista pode ser útil às outras áreas do conhecimento e trabalhar junto, né? Então, o ambiente construído também merece ser assimilado por outras áreas, né? Da mesma forma que a gente assimila conhecimento da ecologia, da sociologia, da antropologia, a gente quer passar para vocês que são de outras áreas, como é que vocês podem assimilar esse conhecimento da área de arquitetura e urbanismo de uma maneira que não seja fechada, que seja aberta,
que vocês possam dialogar com a gente, né? Então, esse ecossistema urbano, ele também ele tem uma linha, uma vertente de desenho social urbano que é da linha dos espanhóis, né? Eles trabalham também nessa linha de ecossistema urbano, mas visando o desenho de espaços ambientais e dinâmicos para melhorar a auto-organização dos cidadãos. Então, eles também incorporam essa auto-organização. Então, fechou, né, a gente trazer a contribuição dos Estados Unidos, de vários ecólogos e vários profissionais, multiprofissionais né, nessa visão da ecologia da cidade, com os ecossistemas urbanos, mas também dos espanhóis, né, dessa visão do ecossistema urbano como desenho social urbano. Então, fechou como que a gente trabalha isso no periférico. E, além disso, a gente trabalha uma análise, né? Quando eu estudei a teoria do Christoph Alexander a fundo, né? Como é que seria essa análise da linguagem, dos padrões, da linguagem, da configuração de relações que existem no espaço, ele falava muito que faltava ainda uma análise minuciosa do contexto físico-social, né? Como é que a gente poderia trabalhar isso, né? Do ambiente construído. Aí, a experiência que eu vinha desenvolvendo, desde os princípios de sustentabilidade que eu estudei no mestrado, né? Princípios de sustentabilidade urbana, eu fui desenvolvendo também uma outra uma ampliação disso, né, incorporando várias dimensões da sustentabilidade junto com a professora Natália Lemos, que é minha doutoranda. Então, na época, houve um edital do CNPq para analisar os empreendimentos Minha Casa Minha Vida, né, habitação e interesse social, e nós desenvolvemos essa metodologia a partir dos princípios de sustentabilidade e a partir do que eu estava trabalhando nos ecossistemas urbanos na minha tese. Então, a gente conseguiu criar uma metodologia de análise, né? Análise das dimensões da sustentabilidade urbana. Então, como é que seria analisar a dimensão ambiental? Né? Analisar a proteção ecológica, se tem áreas que são mais protegidas, áreas que têm potencial para agricultura urbana, como é que está a questão do conforto ambiental, como é que está a questão da infraestrutura verde, a questão da saúde, a visão ecossistêmica da saúde, do saneamento, né? Enfim, a questão dos resíduos, a dimensão social. Então, como é que a gente trabalha as relações, né, configuração de relações, que a professora Vânia vai falar com mais propriedade depois, a dimensão social, a dimensão sociológica. O sentido de vizinhança, a urbanidade, né, se as pessoas se encontram mais facilmente no espaço. Então, em Santa Luzia, a gente descobriu, por exemplo, as mulheres poderosas que viviam na mesma região e como que elas criaram essa associação, esse coletivo, inicialmente coletivo, depois associação, no espaço, quando a gente analisou. Até a Vânia teve uma orientanda que analisou, né, pela lógica social do espaço, o centrinho de Santa Luzia, onde as pessoas se encontram com mais facilidade, né? Então, isso a Vânia vai falar daqui a pouco. E aí é muito importante esse sentido de urbanidade ser preservado quando a gente vai fazer uma intervenção, né, de arquitetura e urbanismo, e isso não é considerado, muitas vezes, né, na remoção das pessoas, né? Então, na proposta de novos empreendimentos habitacionais. Então, essas análises são muito importantes, né? A dimensão cultural, né? Então, afetividade, simbologia, identificabilidade, né? A questão da identidade das pessoas, como é que elas estão relacionando realmente com o espaço, né? Se há uma revitalização urbana necessária, como que ela pode ser feita cuidadosamente, né? E a dimensão econômica, lembrando que algumas áreas têm potencial para ficar mais adensada, para proteger os ecossistemas, né? Enfim, numa bacia hidrográfica, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? De como que a gente vai direcionar para as áreas que podem ser mais adensadas e outras menos densas, né? Onde pode ter produção de alimentos, agricultura urbana, periurbana e também preservação dos ecossistemas. Então, existe essa dinâmica na bacia hidrográfica, a gente analisar os fluxos de água numa bacia, entender as áreas onde precisam ser preservadas e as áreas onde precisa ser ocupado. E na dimensão econômica, analisar a dinâmica urbana, como que acontece ali, e a economia local, no caso nosso, a economia solidária, como é que está se dando essa economia informal, né? Enfim, então, não vou me ater muito agora a isso aqui, né, por causa do tempo, mas de onde surgiu, né, essa metodologia da minha tese de doutorado, da ecologia da cidade, que começou a identificar a importância do desenho urbano, a trama urbana, como é que isso interfere
né, e causa impacto na vida das pessoas e dos ecossistemas. Então, essa heterogeneidade espacial, né, que é importante, que a ecologia urbana e a ecologia da paisagem não consideravam, né? A ecologia da cidade trouxe essa nova vertente de analisar a heterogeneidade espacial, que é o desenho urbano. Então, existe um desenho diferente, que a Vânia vai mostrar depois, né? De uma favela, o desenho aqui do plano piloto, o desenho, né, para quem mora no Guará, né? Essa trama urbana, essa configuração urbana é diferente. E aí existe o melhor ou pior desempenho nas relações em relação às dimensões da sustentabilidade, né? Então, foi isso que eu tentei trabalhar bastante na minha tese de doutorado. Então, como é que faz essa relação entre ecologia, desenho urbano, então as ciências ambientais e as ciências sociais, né? E aí eu fui a fundo mesmo, né? Entender Fritjof Capra, Edgar Morin, né? Enfim, que eu vou mostrar assim, os autores que eu fui trabalhando e como que a gente pode fazer essa ligação, né? Então, me chamou a atenção a heterogeneidade espacial, que é os estudos dos padrões, então, como é que o padrão de acontecimento que as pessoas fazem ali na cidade, como é que isso se reflete no ambiente construído, a questão dos fluxos de água, se tem maior ou menor possibilidade de infiltração, enfim, de absorção da água, de filtragem, né? A resiliência e sustentabilidade, então, essas dimensões da sustentabilidade e o contexto social, né? Então, isso o tempo todo, adequação sociotécnica a gente vai trabalhar, né? Então, lembrando, no Cerrado, né, a gente tem que sempre preocupar com isso, né? Esse ecociclo, né, dos nutrientes, né, da produção de alimentos e a questão da água, né? Então, isso no Cerrado, como é que se dá? Esses impactos, né, das ocupações, enfim, além do agronegócio, né? Então, vocês vão ter aula com o pessoal do Núcleo de Agroecologia, enfim, vão falar com muito mais propriedade que a gente. Mas uma coisa que nos preocupa é a falta de arquitetos urbanistas no campo, né? A necessidade de trabalhar isso também, o planejamento e territorial, né, que o professor Néder vem fazendo um trabalho muito bom lá no assentamento Osiel Alves, aliar o planejamento à gestão territorial, né? Então, o meio físico que a gente trabalha, né, é importante também, né, nessa relação com a gestão, né? Então, como é que as coisas vão funcionar melhor, né? Para as pessoas, a interação com a infraestrutura, com o transporte, né? Com os equipamentos comunitários, né? Então, isso é muito importante para equilibrar e ter as pessoas com maior facilidade no campo, né? Então, não é só da área de arquitetura, de várias áreas, né? Todas as áreas trabalhando junto para que as pessoas não vão para a cidade. Porque quanto mais vai para a cidade, mais a gente tem ocupações, né? Enfim, em áreas sensíveis, né? E fora o choque, né? Do agronegócio com as áreas preservadas. Então, assim, a gente tem estudos, né, lembrando das cidades antigas, né, como é que elas ocupavam melhor o território, cidades menores, cidades, né, antes da era do combustível fóssil, né, que as pessoas se locomoviam com mais facilidade, né, com vilas urbanas, né? Então, como é que essas cidades se integram melhor ao Cerrado? Então, é importante a gente lembrar disso, como é que esses bairros vão se integrar melhor ao Cerrado? Como é que essas comunidades estão, né, como é que é essa trama, né, essa configuração de relações da vegetação, dos animais, das águas, dos rios, a população humana, né? Então, assim, essa ecologia, ela tem que ser trabalhada o tempo todo. E lembrando o Cerrado, né, que a gente está passando aí por períodos complicados em relação ao cerrado, para ele se regenerar vai ser muito difícil, então a gente precisa preservar as áreas, né, de cerrado intacto, né, e que essas plantas, vocês, as ciências ambientais, sabem muito mais que a gente, né, o estrato de vegetação inferior é o que sustenta a água do cerrado, então uma vez que a gente retira essas árvores, né, que funciona como esponja que suga a água da chuva para, né, para esses reservatórios de água, né, para esses cursos d'água, mas também para... Me fugiu aqui o nome do subsolo, Vânia. Ô, gente, Covid tem essas coisas. Quando a gente maneja a água no subsolo, Lençol freático? mas tem um outro nome, depois eu vou lembrar. Ai, gente, também não estou lembrando, desculpa. Enfim, mas que desse lençol freático, né, vai para
as nascentes, enfim, vai para os rios, os cursos d'água, né? Então a gente vai retirando essas árvores, vai complicando bastante, né? Enfim, e aí o processo de regenerativo torna mais difícil. Mas é claro que a gente tem que dosar a questão das injustiças socioambientais, né? Porque muitas vezes a população são removidas e, na verdade, não são as que causam mais impacto. Por outro lado, são construídas cidades sem a menor preocupação com a situação, né? Aí, Vânia, é que a sua praia, né, que você vai falar daqui a pouquinho, como é que essas cidades viviam em relação com a natureza, né? Que a Ines Spin, que é uma paisagista, ela fala muito dessa estrutura profunda, né, do sistema urbano, né? Esse registro harmônico entre a trama urbana, a ocupação, né, a ocupação das comunidades, né, a ocupação urbana e o sítio físico. Então, essa leitura do território é muito importante, como que as coisas se organizam. Então, dá muita dó, por exemplo, no caso de Santa Luzia, você retirar uma população que foi ocupando ali de uma forma, se adequando àquele ambiente, né, mais orgânica, de forma mais orgânica, e fazer uma limpeza urbana, né, assim, e ali, essa estrutura profunda, ela também retrata a configuração de relações, as redes de solidariedade que existem, né. Então, a gente tem, antes da Revolução Industrial, cidades que se adaptavam melhor, né? Então, tinha um limite de crescimento aí, né, da população. Então, por que que a gente não pode fazer uma organização de bairros, né? Que a gente pode fazer uma gestão mais local, como diz a Hermínia Maricato, poder local agir, né? Do que uma gestão centralizadora do governo, de planos, né, diretores, que muitas vezes favorecem a incorporação imobiliária, né? Então, a gente precisa ter um planejamento de território, né, para ter uma noção da ecologia da paisagem, enfim, como é que são as áreas que se conectam, a bacia hidrográfica, né, enfim, mas também a questão da água, mas a gente precisa ter também uma gestão e planejamento local, de baixo para cima, né, a ordem implícita, né, Vânia, do que acontece, né, que você vai falar com mais detalhes. A Vânia vai falar daqui a pouco. Então, a gente tem muito essa dicotomia da cidade espontânea e cidade planejada, né? Que o Orlando trata de forma diferente, né? Ele chama de urbanidade e formalidade. Mas é como que as coisas acontecem naturalmente, como é que as cidades foram se desenvolvendo e como que elas foram planejadas de forma geométrica, né? Então, a gente precisa mostrar essa diferença para vocês, né? Que são de outras áreas. Que como que se faz isso, né? Por que que a gente não pode valorizar o que já existe, a pré-existência, e trabalhar com sustentabilidade em cima disso? Por que que precisa retirar, né? Ao invés de fazer um projeto que vai demandar né, um deslocamento muito grande, você pegar o Lago Sul, por exemplo, né? Que tem uma forma de planejamento, um desenho espacial, que as pessoas têm dificuldade para se locomover, que precisa pegar o carro para comprar um pão, por exemplo, né? Então, esse desenho geométrico, né, ele é de cima para baixo e que não favorece as relações que existem no espaço, não favorece essas redes de solidariedade que existem no modelo informal. Aqui são os pensadores, né? Na minha tese de doutorado está lá, se vocês quiserem ler, quando eu pensei um capítulo excepcionalmente sobre transdisciplinaridade, que eu mostrei na primeira aula, a diferença do pensamento tradicional, né, cartesiano, do pensamento sistêmico transdisciplinar, né? Então, eu já coloquei isso na primeira aula que a gente teve da residência, né, as diferenças, né, de valorizar, né, essa visão mais cultural, a ecologia de saberes, né, enfim, a visão dos sistemas vivos, auto-eco-organizados, né, enfim, então, a junção de saberes dessas pessoas, né, me fizeram pensar formas de agir e de práticas na arquitetura e urbanismo que pudesse ser transdisciplinar. Então, por isso esse curso, a contribuição para esse curso nessa linha transdisciplinar. Então, como é que a gente trabalha isso, né? Como é que poderia ser? Então, a preocupação sempre foi, né, integrar os cientistas sociais, que não tratam do mundo da matéria, tratam das regras de comportamento, ali integrado aos cientistas ambientais, que lidam com as estruturas materiais físicas, né? Exploram menos as relações, a qualidade. Então, a nossa área de arquitetura e urbanismo, nossa área de
que é ciências sociais aplicadas, né? Nesse estudo que eu fiz a tese de doutorado, ela teve esse objetivo de gerar a possibilidade de integração de áreas. E a linguagem, a forma que a gente trabalha, ela é muito importante, né? Então, na hora que eu dialogo com o meu companheiro, então eu sou da equipe do território do Quilombo Mesquita, eu sou da equipe do território Santa Luzia, eu sou arquiteto. Então, como é que eu vou dialogar com o meu colega que é completamente de outra área, né? Então, como é que eu vou fazer esse diálogo, né? Então, a gente precisa trabalhar, né, essa maneira, né, transdisciplinar de relacionar, né? Então, às vezes, pensando nos níveis de realidade diferentes que cada um vai trazer da sua realidade como profissional, né? A complexidade, que a Vânia vai falar também depois no final, um pouco dessa complexidade de trazendo essa dualidade existente, e pensando na lógica do terceiro termo incluído, né? Ou seja, criando uma nova possibilidade a partir dessa dualidade existente, né? E aí, já falei sobre isso, né, dos ecossistemas urbanos. Eu fui também pensando na bacia hidrográfica, né, que eu acho que todos nós devemos pensar. Eu acho que a água é o principal elemento para todos nós. Sem água a gente não sobrevive, nem os ecossistemas, nem a gente, né? Então, a bacia hidrográfica, ela é unidade de planejamento importante para a gente, né? Então, como é que a gente vai trabalhar isso? E aí, eu fui pesquisar, né, esses níveis, né, do Eugênio Odum, né, dessa cadeia, né? Como é que funciona esses níveis dos sistemas, né? E aí a gente tem aqui, né, o ecossistema, a paisagem, o bioma, a ecosfera e abaixo, né, a comunidade, a população, o organismo, enfim, né, já entrando dentro dos órgãos da população, das pessoas, né, dos organismos vivos, né? E aí, o né, a metodologia que eu desenvolvi é pensar no ecossistema, né, que é trazendo o ecossistema urbano do Instituto Care, né? Então, o ecossistema, o Odum fala, toda vez que a gente está analisando o ecossistema, a gente tem que pensar no nível acima, né, e no nível abaixo, né? Quando a gente está pensando nos sistemas, né, esses níveis dos sistemas. Então, eu pensei na paisagem, né, que aí é a bacia hidrográfica, o nível abaixo, a comunidade. Então, nós, o periférico, sempre trabalhamos o nível do ecossistema urbano, o nível acima da paisagem, que é a bacia hidrográfica, e o nível abaixo da comunidade, né? Então, essa é mais ou menos a metodologia que a gente trabalha. E aí, em cima desse urbanismo ecológico, né, como é que as cidades são partes do mundo natural, as cidades são habitats, as cidades são ecossistemas, os ecossistemas são conectados e dinâmicos, né? Toda cidade tem que ter uma estrutura profunda, como eu mostrei, né, que a trama urbana em relação ao ambiente, né, ao meio ambiente, né? Enfim, esse contexto de suporte, né? Essa capacidade de suporte, e o desenho urbano, né, como ferramenta de adaptação. Então, essa é a nossa contribuição, né, na aula de hoje, é esse desenho urbano, como é que ele pode ser apropriado por vocês que não são arquitetos urbanistas, né? Então, pensando nos princípios de sustentabilidade, né, essa resiliência urbana para alcançar a sustentabilidade, né, a capacidade de superar crises e se regenerar, né, de responder à escassez de recursos naturais. Então, desde os princípios de sustentabilidade, né, que eu vinha desenvolvendo no meu mestrado, eu comecei a avançar além dos princípios para parâmetros, né? Então, eu comecei a estudar esses parâmetros, que significa o quê? Como é que isso é no espaço? Então, como que esses autores traziam esse conhecimento, né, no nível da comunidade, no nível da paisagem. Então, como que eu posso ter um bom desempenho, né, como ecossistema urbano, que possa atender a paisagem e possa atender a comunidade? Porque isso é conflitante. Para os urbanistas, muitas vezes é mais fácil adensar uma região, né, criar várias possibilidades para o transporte público, né? E para os das ciências ambientais, depois a gente pode discutir isso pessoalmente, vocês das áreas de ciências ambientais, né? A densidade mais baixa propicia, às vezes, essa possibilidade de conexão de corredores ecológicos, de filtração de água, né?
Então, nós temos uma dicotomia do que pensa mesmo aqueles que vêm estudando o bom desempenho da forma urbana, o bom desempenho das cidades, né, como sistema vivo, né, no nível da comunidade, como é que as pessoas vão se relacionar melhor, se encontrar melhor, o transporte vai fluir melhor, e aqueles que pensam a paisagem, né, que vai trazer muito dessa visão da preocupação de manter a paisagem, de melhorar o desempenho, o impacto em relação aos ecossistemas, né? Então, são linhas diferentes, né, de pensamento, né? Então, a ecologia da paisagem, né, que pensa essa conexão né, do mosaico unidade da paisagem, as bordas, a conectividade entre os ecossistemas, os elementos da paisagem, né, a matriz, os corredores, as manchas, né? Então, isso no âmbito do território, quando a gente analisa o zoneamento ecológico econômico do Distrito Federal, no âmbito do território, né, inclusive a gente vai tratar disso no Conexões Territoriais, né? A gente precisa pensar o território numa escala macro, né? Então, nós temos informações sobre isso, a professora Vânia é craque nisso, ela vai falar, né? E a gente precisa também pensar em como a gente pode melhorar o desempenho ou potencializar no nível da comunidade, então, nos níveis dos bairros, no nível, né, das comunidades. Então, lembrando, por exemplo, nas favelas, na época da Covid, eles tiveram que se organizar como prefeito de rua, né, prefeito de quadras, que pudesse viabilizar a rede de solidariedade existente, né? Então, a gente tem esses dois níveis para trabalhar, dois níveis no território, uma escala macro, né? E a escala micro, né? A escala das relações humanas, né? Da economia solidária, da potencialidade que existe no território das trocas, né? Enfim, então nós temos que trabalhar essas duas vertentes. Lembrando que existe essa dicotomia entre cidade compacta e cidade verde, né? Então, a gente precisa cada vez mais aproximar o que é melhor, né? Ora você vai tender para um lado, ora você vai tender para o outro. Então, por exemplo, na Serrinha do Paranoá, tem região que você tem que deixar intacta, tem região que você tem que ter uma densidade mais baixa, né? Porque você está perto do córrego do Urubu ali, que tem uma suscetibilidade muito grande à erosão, enfim. Então, você tem que deixar áreas ali com densidade muito baixas. E na região que está, às vezes, né, já está desmatada, já está com impacto maior, né, a gente pode trabalhar um adensamento, né? Então, a gente tem que ter essa visão de bacia hidrográfica, né, ora, a cidade como habitat, ora, você vai potencializar essas áreas, né? Essas redes de solidariedade, né? Ora, você vai trabalhar a cidade como mundo natural. E esse urbanismo ecológico, ele vai ter que caminhar nas duas direções. E aí a gente foi sistematizando, né? No meu caso, até de doutorado, como é que a gente pode trabalhar isso em códigos, né? Então, como que eu vou fazer um planejamento de um território, um planejamento de uma área, né? Nessa visão da configuração de relações. Então, esse croquis aqui mostra claramente assim, as pessoas têm uma leitura da rua, né, onde elas moram, a casa onde elas vivem, né, ou seja, elas estão numa região micro e ao se agruparem, elas vão formar, né, uma outra região, que seria as quadras, quarteirões, né, os bairros, e formando essas quadras, quarteirões e bairros, eles vão formando depois o bairro como um todo, ou a cidade como um todo. Então, essa leitura de baixo para cima, ela é muito importante. Então, é isso que a gente trabalha, né? Esses dois níveis, entendendo a paisagem, entendendo onde a gente está, entendendo os conflitos, né, de demarcação de terras, enfim, mas entendendo também como que as comunidades vivem. Então, no quilombo Mesquita, é muito importante analisar os núcleos rurais. Então, o que faz o quilombo Mesquita ser um exemplo de preservação da natureza, a maneira como eles vivem, as famílias vivem, a produção de alimentos, enfim, né, as redes de solidariedade, a gente vai analisar no nível local. E isso vai emergir, né, para esses núcleos rurais, né, para uma formação de região, né, que eles até já mapearam as regiões com a nomenclatura que eles deram, né,
a denominação que eles deram para cada região, né? E depois formar o território quilomesquita. Então, esses níveis de realidade são muito importantes, né? E aí, é assim que funciona a metodologia do Christopher Alexander, né? Se você tem um problema, então você vai fazer isso, ou então já foi feito isso, né? E aí é sempre uma ilustração, um parágrafo, a essência do problema, né? Então, isso tem tudo na minha tese de doutorado, como que é decodificado isso, como é que é analisado, né? Então, é nessa linha. Se você tem um contexto, né, você analisa o problema, né, e gera uma solução, ou você traz a solução que as pessoas estão dando. Então, voltando ao quilombo Mesquita, estou analisando, a região está mais intacta de área verde. Aí vou me aproximando dos núcleos rurais. Aí vou me aproximando do modo de viver quilombola. Eu chego numa área familiar, num lote, né? Onde eu tenho vários núcleos familiares. Aí eu vou analisar aquele núcleo familiar, né? Que tem um lote maior, eu tenho várias casas e como que as famílias vivem, né? Então, na verdade, como aquela família vive. Então, eu vou traduzir isso em código. Olha, eles para manter essa área mais intacta, essa área mais verde, né? Eles vivem assim. Eles se apropriam, eles têm uma casa mãe, aí eu tenho em volta algumas casas construídas pela própria família, e do lado eu tenho outra repetição disso. Então, é muito em cima dessa repetição da solução. Então, quando eu analiso o quilombo Mesquita, eu vejo vários núcleos rurais que não são iguais, né? São completamente diferentes. Se eu for na casa da Danusa, se eu for na casa da Célia e da Sandra, são lugares diferentes. Mas existe um padrão, que é essa configuração que se repete. Então, isso é um padrão. Então, isso se repete. Então, como eu devo planejar? Eu devo trazer isso como eles já vivem. Então, nisso eu vou gerando padrões, né, que vou trazendo como solução, né? Enfim, então é uma coisa um pouco mais que a gente pode discutir pessoalmente, mas só para vocês entenderem. O Christopher Alexander, ele analisou como que as cidades tinham um bom desempenho no passado. E com a Revolução Industrial, a partir dos combustíveis fósseis, a gente foi mudando radicalmente o modo de vida, né? E Vânia vai falar sobre isso, como é que ela analisou no passado, né, essa cidade. Então, o Christopher Alexander ele decodificou o modo intemporal de construir. Então, o que que era que fazia com que as pessoas gostassem daquele lugar, né? Então ele foi entrevistando as pessoas e foi decodificando, as pessoas foram mostrando para ele como que era em forma de códigos, né? Então ele traduziu, por exemplo, uma cidade antiga, uma cidade medieval, que a Vânia vai mostrar, essas cidades que as pessoas conseguiam ter um bom desempenho no nível da comunidade, né? Traduzido em códigos. Então, como é que as casas estavam em relação à rua, né? Então, como que as casas foram construídas, o material que foi construído. Então, ele fala muito do nível da casa. Então, são vários níveis que ele analisava, né? O nível das vilas urbanas, das vilas rurais, né? Então, você tem o nível do planejamento do território, né? E depois o nível da cidade, vai, né? Então, por exemplo, o que que faz as pessoas serem atraídas para uma cidade grande, né? Então, ele vai ter o nível ali, no nível da cidade grande, né? O que que faz uma rua ser movimentada, cheia de comércio? Então, isso também é decodificado. Então, às vezes, você vai ter lugares mais densos, né? Onde as pessoas vão poder ter relações ali, né, de trocas. Então, por exemplo, por que que eu estou falando isso? Então, se a gente for trabalhar a economia solidária, as análises territorial é muito importante. Então, como é que as pessoas vão poder trocar no território, né, professora Vânia? Então, a gente vai aprender muito, né? A gente vai aprender muito. Como eu falo, esse curso é para a gente aprender, não é para ensinar, é para a gente aprender, né? Então, o que a gente quer mostrar para vocês é que isso faz diferença, né? Para vocês que não são arquitetos urbanistas, né? E aí, na minha tese de doutorado, vocês vão poder ver esses códigos, né? Como é que eu fui trazendo isso, né, para que tenha um bom desempenho na comunidade, um bom desempenho na paisagem. Então, com isso, vocês que não são arquitetos, comecem a entender essa lógica, comecem a entender como é que a gente faz um planejamento territorial junto com o arquiteto urbanista, que seja uma coisa integrada. É diferente
do planejamento urbano regional, onde você tem vários profissionais e que não tem uma linguagem comum. Cada um vai dar uma contribuição. Então, você vai ter o arquiteto urbanista, o planejador, você vai ter o antropólogo, você vai ter o sociólogo, você vai ter o assistente social, você vai ter, mas eles não conseguem, às vezes, gerar uma linguagem que seja comum, né? Então, às vezes a gente pega um plano diretor que tem várias partes e não tem um todo, né? Esse todo que a gente está buscando, esse todo integrado, que é essa linguagem transdisciplinar que a gente precisa trabalhar no curso, né? Aqui só alguns exemplos também do. Aqui o Ariel trabalhou na creche lá na Estrutural, no Santa Luzia, né, na creche Alecrim. A gente vai trabalhar com o Tijolo Solidário, esse projeto tem grandes chances de ser construído, mas ele, ao trabalhar com as pessoas da creche, precisava estabelecer um diálogo que não fosse um projeto pronto, né? Que fosse decodificado, que as pessoas pudessem entender o que poderia ter nessa composição do edifício, né? Então, imagina, para você chegar nessa composição plástica aqui, essa composição de construção, você passou por todo esse processo de linguagem, de códigos e de trocas, né, que pode ser feito junto com todas as áreas, né? E daí, no final, aquele profissional vai direcionar para aquilo que é. Então, por exemplo, o arquiteto urbanista vai gerar um estudo sobre projeto de arquitetura, né? Já o pessoal do serviço social vai gerar, né, oportunidade de ver como é que vai trabalhar essa assistência social, né? Como é que vai trabalhar isso a partir do que foi levantado, né? A partir dos problemas, né? Em relação aos acontecimentos e ao espaço, né? Daí a gente começou a trabalhar, né, em vários territórios aqui no Dorothy, né? Então eles estavam ameaçados, né, de reiteração de posse dos grileiros, né? E a gente começou a entrar lá em 2000 e acho que 2016, né, 2017 que a gente fez realmente o trabalho efetivo, né, unindo, depois a gente vai falar, né, mais para frente, né, em outra aula, como é que a gente trabalhou lá. Mas assim, tá vendo como é que essa linguagem é importante, né? Assim, essas cartinhas, né? Como é que é importante as crianças começarem a se envolver, né? Então, começa a estabelecer um diálogo, né? Que não existia se você chegasse com uma coisa de cima para baixo. Então, essas etapas, essas táticas, elas são importantes, essas oficinas, né? Para trabalhar, né? Esse mapeamento, né? Essa cartografia junto com as pessoas, né? Enfim, e também o que a gente chama de infográficos, né? As pessoas vão localizando, antes de gerar os padrões, que já são soluções, né? A gente faz esse mapa afetivo, né? Esse infográfico de o que tem no Dorothy, por exemplo. As pessoas começam a mapear as coisas, né? Para depois gerar a proposta de soluções, né? Enfim, então, além disso, a gente vai trabalhando também soluções de saneamento, né, verificando. Então, no Dorit, como eu falei, a gente ficou impressionado que grande parte das casas já fazia o saneamento eles próprios, né? Acho que 70% ou mais fazia o saneamento. E aí, na minha tese de doutorado, para fazer integração entre ciências ambientais, ciências sociais, enfim, da ecologia, da paisagem, dos ecossistemas urbanos, o nível da paisagem, o nível da comunidade, eu fui adentrando nas cidades sensíveis à água. Então, como que a gente pode também ter um bom desempenho em relação ao ciclo da água, né? Então, eu fui também decodificando. Então, a contribuição da minha tese de doutorado foi decodificar em padrões, nesses códigos, como é que a gente pode evoluir em termos de aplicação da infraestrutura ecológica do desenho urbano sensível à água, né? Então, eu estudei a fundo o que eles estão fazendo na Austrália. Então, como que o papel do arquiteto urbanista, antes do engenheiro ambiental, é importantíssimo nessa forma urbana, desse desenho urbano, como é que ele entra no planejamento do território, dessa ocupação ecologicamente sustentável, né? Com essa manutenção do ciclo da água. Então, eu estudei também trabalhos da Unesco, uma série da Unesco sobre a água, né? Como é que pode melhorar o desempenho da água na cidade, né? Desde da recuperação da água potável ou mesmo a manutenção do ciclo da água. E aí, vários estudos chegam à conclusão que o arquiteto urbanista é fundamental, o estilo de vida das pessoas. Então, tá vendo?
os padrões de acontecimento com os padrões espaciais, né? Como é que a gente pode, né, integrar isso tudo para manter esse ciclo da água, né? Então, por isso que o nosso grupo vem preocupado em trabalhar com isso, né? Outra coisa que a gente também trabalha, né, no nível da saúde, né, fazer esse trabalho dessa linguagem com pessoas que não são, né, da academia, enfim. A gente, no curso de governança territorial da Fiocruz, a gente usou, inclusive, a gente vai passar para vocês, né, as nossas estratégias do Projeto Brasil Cidades, nós temos no nível nacional, no nível local, no nível do Distrito Federal. Então, nós temos essa rede, como é que a gente trabalha essas estratégias e táticas, né, no planejamento territorial. Então, a gente está unindo o planejamento do território também com a linguagem da comunidade, a linguagem do que pode ser feito naquela, né, no âmbito local. Então, eu fiquei muito feliz com esse trabalho que a gente fez na Fiocruz, porque ninguém era arquiteto urbanista, e todos estavam trabalhando e entendendo como é que a gente podia fazer esse planejamento, né, esse planejamento territorial com esses códigos, né? Então, esses desenhos foram eles que fizeram, não foi arquiteto. Então, é isso que essa é a riqueza da metodologia, né, de trabalhar. E outra questão são as táticas, né? Já estou finalizando aqui, Vânia. Essa riqueza das táticas. Então, estudar, né, isso que vocês vão fazer agora no módulo zero, né? Estudar essas táticas urbanas. O que a gente pode fazer para aproximar mais a população? Então, além dessa metodologia de trabalho, de linguagem, de aproximação, mas também as maneiras que a gente vai fazer isso, né? Então, as técnicas de tomada de consciência, né? Então, isso aqui nós temos um manual só sobre isso, né? Processo participativo, a gente vai passar isso para vocês, né? As técnicas de integração de grupo, café comunitário. Então, como a gente é um grupo muito grande na sala de aula, a gente também pode fazer isso, né? A gente pode fazer muito trabalho na sala de aula dessa questão de trocas, né? Então, por exemplo, se a gente fizer uma dinâmica com vários grupos, 7 grupos, os 7 territórios, a gente pode ter pessoas também que vão passar em vários grupos para fazer essa oficina de café comunitário, que vai aprender com o que o grupo está pensando, né? E vai passar para o seu próprio grupo depois. Então, a gente tem esse rodízio e essa riqueza de propostas, né? Enfim, então, nós temos vários tipos então, tem entrevista semi-estruturada, o questionário, às vezes, de aproximação é importante, né? Enfim, as audiências públicas, né? Enfim, então, tem várias coisas que a gente vai poder construir junto com a comunidade. Então, é importante estudar essas táticas, né? Enfim, e como que a gente vai atuar. Aqui eu trouxe, a professora Vânia participou dessa oficina, nesse dia eu não estava presente, só para falar das táticas. A gente, nesse trabalho do Dorothy, viu a possibilidade de fazer, numa semana universitária, um trabalho com as crianças, né? Os estudantes e as crianças, enfim. Quer falar, Vânia, um pouquinho? Pode ser, a gente fez, foi um dia inteiro da semana universitária, né? E foi de produção de brinquedos para as crianças, né? As gangorras. Acho que foi Isso, essencialmente as gangorras que foram feitas, tinha esses cartões também para pintar, esse papel para desenhar junto das crianças menorzinhas. Então foi muito bom, porque foi assim, um dos dias que a gente acabou atraindo mais gente para a atividade e todo mundo brincou muito. Foi, é, enfim, foi uma parte de interação que não necessariamente era um dia de oficina de projeto, né? Então acaba isso, que traz um vínculo com a comunidade, além do produto que foi deixado, né? Que é os brinquedos, mas traz um vínculo com a comunidade muito grande. Esses momentos que eu vejo que agora acontecem muito no Quilombo Mesquita também, né, Lisa? E outros lugares isso. que vocês fazem, que é essa presença dos grupos e interação que não está necessariamente vinculada ao momento do trabalho, do processo participativo de projeto. Então, acho que essa experiência foi muito rica por isso também. Então, assim, quando vocês estiverem fazendo o microprojeto de vocês, nem sempre vocês precisam fazer uma oficina, uma prática que está ligada ao projeto, né? Às vezes essas técnicas de envolvimento, né? Elas são muito importantes, né? Né, de adquirir confiança da comunidade, né? De ter o interesse, né? Das pessoas sobre isso, né, Vânia? Então,
Por isso que as táticas são importantes, né? Assim, a gente pensar, né, em, por exemplo, a gente fez concurso com o Pedro Ernesto, né? A comunidade fotografando lá na Vila Cauí, né? As coisas mais bonitas, né? A paisagem, né? E aí arruma um recurso para os prêmiozinhos, enfim, o Gui, né? A Giga, né? Fez lá na em Santa Luzia, né, um concurso, né, com as habilidades das pessoas, né, desde poesia, o que que elas podiam fazer, os trabalhos manuais, né, e uma riqueza muito grande, né. Esse aqui, a Rua do Jorge do Varjão, eu lembro que a gente fez uma corrida de bicicleta, isso em parceria com Rodas da Paz. Então foi inesquecível, assim, depois tem que pegar umas fotos para mostrar da corrida de bicicleta que foi feita com as crianças, né. Então, assim, é uma forma de envolver a comunidade, ampliar, né, esse espectro de envolvimento, porque às vezes a gente fica com um grupo muito pequeno, né, e precisa ampliar, né? Então, essas táticas são muito importantes, né? Aí, aqui, ó. Então, a gente faz esses cartazes, né? É importante para chamar, piquenique, né? Enfim, é, explicar, às vezes, né? O que é regularização fundiária, as pessoas não têm noção. Então, você vai as oficinas, né, o cafezinho, a hora do cafezinho, né? Então, você vai criando essa possibilidade de chamar as pessoas, né, e vai criando um ritmo. Então, lembra lá no Democracia Participativa, a continuidade é importante. Então, se você vai uma vez só lá na comunidade, depois volta só no final, não faz sentido algum. Então, criar esse ritmo é importante. Então, por exemplo, a gente vai fazer as vivências territoriais no começo, o grupo todo mundo, mas depois vocês vão ter que fazer as suas vivências territoriais num grupo menores, né? Aí a gente vai ver se consegue o recurso para gasolina, mas vocês vão ter que articular isso, né, para ir para os territórios em grupos menores, né, não dependendo da gente. E aí a gente também, a partir de tanta experiência, que são vários trabalhos, eu acho que hoje a gente já deve ter uns 40 trabalhos, né? E aí a gente submeteu, né, a Fundação Banco do Brasil para ser certificado, né, como metodologia de tecnologia social de urbanismo participativo. E isso tem tido uma repercussão muito boa. As pessoas do Brasil têm consultado, pergunta para a gente, enfim. Então, está sendo útil para outras pessoas. Da mesma forma, quando a gente consulta lá o site da Fundação Banco do Brasil, a gente também tem outras, né, tecnologias sociais que nos interessam. Mas um detalhe interessante é que eles custaram entender a nossa tecnologia social, que era processo, metodologia, não era materializado, não era, né, uma tecnologia material, né? E sim o processo ele é uma tecnologia social, né? Essa questão do urbanismo participativo. Então foi bem desafiador, né? E deu certo. Então a gente ficou muito feliz com isso, né? E por fim, eu vou passar para a Vânia agora, é só lembrando assim, a importância do drone, né? Que aqui no caso foi lá no Quilombo Luinho, lá em Alto Paraíso, que a gente começou a trabalhar agora com o projeto de extensão gestão ambiental urbana participativa e turística, já temos até parceria com a professora Andréia do Instituto Federal de Goiás, né? A professora Lívia do Turismo, que é minha doutoranda, enfim, a gente teve a possibilidade de fazer né, uma aproximação com a comunidade, mas como foi importante levar o drone e mostrar para eles o território pelo olhar de cima, né? Eles estão tão acostumados a viver aquele mundinho ali deles, né, e ainda não tinham visto, né, a beleza que é de cima. Eu fiquei impressionada, assim, com esse lugar, né, assim, é pertinho de Alto Paraíso, 15 quilômetros de Alto Paraíso, você pega estrada de terra, né, fomos também nessa cachoeira desafiadora, é difícil de subir, mas fui, né, o Valmor Filho subiu a cachoeira lá em cima para filmar, passar o drone, né, enfim. Mas como que é importante também o drone, né, nesses trabalhos que a gente tem feito, né, enfim, aí isso vocês vão poder ver no site os trabalhos premiados. A gente não visa a premiação nos deu respaldo importantíssimo dentro da Faculdade de Arquitetura, no sentido de que a gente estava fazendo uma coisa que era importante, né? Porque a gente foi muito, 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 muito discriminado no começo, assim, né? Por isso que a gente chama periférico, né? Assim, hoje parece que é mil maravilhas o que a gente faz, mas não. Isso teve muita luta para chegar até aqui, para a gente conseguir mostrar
que os TCCs podem ser trabalhos de extensão, né? Enfim, de ser respeitado, que uma outra arquitetura é possível, que não precisa ser uma arquitetura grandiosa, espetaculosa, né? Então, assim, quando a gente ganha esses prêmios, é muito em função disso, assim, olha, há um reconhecimento que a escola de arquitetura precisa reconhecer. Então, foi o processo inverso. Até hoje a gente nem é tão valorizado assim, mas, enfim, mas é importante lembrar que houve um esforço muito grande dos estudantes na linha de frente, para os estudantes que foram premiados, né, e nós, professores, que levamos essa cultura para dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né? Então vamos lá, Vânia. É melhor você passar, você, né? Sim, eu vou compartilhar aqui, Tá, Lisa. então eu vou tirar aqui, eu acho que é melhor. Acho que sim. Deixa eu ver É como é mais que eu. fácil para você. Deixa eu. Não, pera. Acho que eu compartilhei errado. Espera aí. Apresentação. Está com um título diferente aqui. Esse vai agora. Ó, nós estamos com um tempinho porque a gente atrasou para começar, então, É? fica Ok. tranquilo. Tá dando para ver, Lisa? Tá Espera sim. aí. Você vai pôr. É, Deixa eu ver se eu consigo colocar. Acho que é o melhor colocar. Se eu colocar assim, tá bom? Ou é melhor colocar cheio é mesmo? melhor cheio, ver se consegue. Assim? Isso, assim, perfeito. Pronto. Eu Pronto. vou. Tá. Tá, então, bem, depois dessa aula toda, desse histórico do seu doutorado, né, Elisa? É muito pontual aquilo que eu vou falar e encaixa assim, dentro dessa conexão macro que você vem construindo e que dá origem ao periférico. Eu assim, já ouvi tanta vez e eu estou aqui impressionada de ter ouvido de novo. Eu aprendo sempre tanto escutando você, é impressionante, assim. Como é uma construção que é muito densa e que ela veio em 2014, né, da tese, mas ela tem uma densidade que vai acumulando com os anos, é impressionante, assim, é muito impressionante. Eu vou mostrar uma coisa muito pequena, assim, dentro desse contexto, né? Mas acho que o que importa, eu estava pensando no foco aqui, já que a gente depois vai ter a oportunidade de fazer uma aula sobre esses temas dentro do habitat e do território também. Acho que o foco aqui é mais assim, essas técnicas que a gente pode usar dentro da arquitetura, e você usou a expressão, né, muito boa, né, a questão da popularização das técnicas também, que é muito importante. Como a gente tem técnicas dentro da arquitetura e especificamente dentro do desenho urbano, que nos ajudam a defender as características positivas que nós queremos valorizar naqueles lugares. Então, longe daquele discurso de romantização das áreas que são mais precárias, acho que isso não precisa nem justificar muito, né? Porque não é disso que se trata, trata-se de levar direitos humanos, de garantir o desenvolvimento adequado das regiões, mas também valorizando a população dentro do processo e dentro do produto, tanto do que lá está como daquilo que se almeja, né? Então, não, é muito importante a gente entender que dentro da arquitetura e do urbanismo nós temos ferramentas que podem ser aliadas desse processo, né? Você já mostrou aqui muito, né, muito detalhadamente, e vai dar para detalhar mais ainda, os padrões de acontecimento, que eu acho que eles acabam sendo a ferramenta que mais comunica com todo o mundo e com todas as áreas, mas parece assim que esta questão do geoprocessamento, né, das tecnologias da geociência, né, mas o uso de imagens como o drone, né, que você mostrou agora, ou as técnicas que eu acabei usando do geoprocessamento para poder representar o espaço e fazer a análise dele, é muito importante a gente se apropriar delas para podermos ter um campo de análise que vai, que vai olhar para esses lugares que normalmente são excluídos, né?
E além disso, a sintaxe espacial, que é uma metodologia que atua dentro dessa relação espaço-sociedade, então dentro desse âmbito todo que você falou, né, da questão natural, da questão biológica, do ecossistema urbano e da questão sociocultural, da questão económica, ela entra num recortezinho da conexão, né? Por isso que eu digo que eu vou falar só de uma vírgula do que você falou, né? Mas assim, ela pode ser uma útil Cada um com a sua com o seu contribuição. saber, É né? porque o meu objetivo na vida é conectar pessoas e ideias. Então, agora, né, você Claro. E trabalhar essa parte. você faz isso muito bem, muito necessário. Senão a gente não estaria aqui, né? Fazendo esta conexão e trabalhando dentro dessa experiência tão bacana que está sendo a residência, né? Então, graças a isso. Ainda bem que você veio com essa missão para o mundo, Lisa. Então, assim, essa conexão da parte socioespacial, né? do espaço físico, com uma tecnologia que nos permite avaliar. Então, existe aquela ideia pré-concebida de que a arquitetura talvez não seja consenso entre todas as áreas, né? A gente está aqui, você mostrou o outro lado do desenho urbano como ciência, como campo disciplinar, mas existe essa ideia pré-concebida, talvez inclusive para quem não é da área, de que a arquitetura trabalha muito no âmbito do subjetivo, das artes e da criatividade. E claro que a gente tira muito partido e usa muito dessas partes da criatividade, da subjetividade que existe nos lugares e que permeia todas as áreas, mas a gente trabalha também com o espaço construído e com os seus desempenhos, como você já mostrou, né, das dimensões, por exemplo, né, uma metodologia que avalia as dimensões, avalia os desempenhos dos lugares. Então, nós temos um campo que também tem uma parte mais, eu diria, mais dura no bom sentido, de que nos permite tirar dados sobre o lugar e perceber como é que aqueles espaços se organizam, como é que eles se encontram, como é que a questão social se dá naqueles lugares construídos, né? E isso muitas vezes é deixado de lado, mas aqui é muito útil para a gente dentro de um campo de um trabalho que vai ter tantas áreas do conhecimento, a gente poder tirar partido, por exemplo, de como as pessoas estão organizadas no espaço, como é que esse território está sendo construído e como é que isso se dá, inclusive, com rebatimentos na distribuição dos usos, na questão económica que você falou. Então, apesar de ser um ponto dentro da teia toda que a gente está falando, ele pode ter uma contribuição importante na minha visão, assim, do que eu estou aprendendo agora, do que pode ser a residência. Isso pode ter pode ser uma ajuda para a gente construir essa popularização da análise do território. Eu espero, né? Vamos ver no final se a gente faz isso, né? Então, assim, a minha tese de doutorado, eu trabalhava com esse incômodo de olhar para esses espaços como as favelas, os assentamentos informais, como espaços que eram invisibilizados. Então, dentro das ferramentas, aqui nestas imagens do meio, dentro destas ferramentas como o Google Street View, Google Streets, né, as camadas de interpretação do espaço, inclusive das ferramentas digitais, que trabalham com uma automatização muito grande já hoje em dia, muitos desses lugares eles continuavam não representados. A qualidade de imagem muitas vezes é menor nas áreas de favelas, dentro da plataforma da Google, por exemplo. Uma coisa que eu descobri na tese, que eu não conhecia, não tinha trabalhado com isso antes, é que, por exemplo, você tem, mesmo no Brasil, na Europa, no hemisfério norte, com toda a certeza, imagens aéreas de muitíssima qualidade, você consegue aprofundar quase como se fosse o detalhamento de uma imagem de drone, quase assim, com muita qualidade. E depois você chega nas áreas como cidades africanas, áreas de cidades africanas, de cidades asiáticas, que você tem uma mancha, aqui por exemplo é na Índia, você tem uma mancha quase imperceptível da divisão dos espaços. Assim. Aqui, por exemplo, é uma imagem na África do Sul, onde mesmo a gente percebendo que é possível visualizar a relação entre cheios e vazios,
do mesmo modo que se visualiza aqui, a escala da rua ela não é tão inferior à escala da rua imediatamente ao lado, ainda assim, quando o Google faz a transposição para o tipo de rua, ele não representa o espaço. Então, mesmo na tecnologia digital, mesmo com esse advento de todas as informações que a gente passa a ter no digital, esses espaços eles continuam sendo muitas vezes invisibilizados e pouco representados. Então, esse era um dos incômodos que eu descobri durante a tese, e a questão que me fez, inclusive, é vir, né, de Portugal para o Brasil, era essa. Quando eu estudei no mestrado, a questão da arquitetura vernacular, da produção vernacular do espaço, em que alguns autores faziam uma ponte muito sutil com as áreas informais. Hoje em dia eu acho que isso já está mais colocado, né? Naquela, há uma década atrás, praticamente, isso não era tão óbvio, eu acho, mas pouco se falava da semelhança que havia entre a produção vernacular dos espaços históricos e da produção vernacular das áreas que são informais, que estão junto à cidade, se utilizando dos materiais que estão disponíveis, construindo da forma que é possível, mas costurando um conjunto de relações sociais que são semelhantes. A mesma dinâmica, portanto, né? Esses espaços que são de arquiteturas populares e que existia, talvez hoje seja menos drástico, aquela ideia de que só era arquitetura popular aquela que era construída com os materiais mais naturais, com as técnicas mais remotas, assim, naquelas áreas menos urbanas. E quando nós vemos as áreas urbanas, esse conhecimento popular ele foi trazido para dentro das áreas urbanas, porque a população que migrou para dentro das cidades, ela precisava continuar a produzir o espaço porque ela continuava excluída. E então esse incómodo ele vinha dessa leitura, de que muitas das nossas áreas, por exemplo, eu estudei uns assentamentos de palafita, dentro de comunidades ribeirinhas em Portugal, e estavam sendo consideradas património a preservar aquelas que eram remotas, que já eram ruína quase, e aquelas que tinham se mantido como áreas urbanas ainda vivas, com a população utilizando, e que naturalmente a população foi usando dos materiais que estavam disponíveis de construção, foi alterando o traçado tradicional daqueles lugares, mas foi continuando a viver e fazendo a sua dinâmica ali dentro, estavam sendo excluídos dos roteiros turísticos, dos livros, do padrão da arquitetura popular, digamos assim, né? Enfim, então isto para dizer que quando eu cheguei, eu queria estudar essas semelhanças e diferenças nos assentamentos informais, entender que havia, por um lado, um conjunto de problemas para resolver, que a gente vê nos dados da ONU, do Banco Mundial, inclusive, e aqui no Brasil existem estudos muito mais aprofundados sobre isso, então é óbvio que esses problemas têm que ser resolvidos, mas também me parecia haver um conjunto de regras e estruturas de organização daqueles espaços que os autores falavam, falando de cidades tradicionais, de cidades que estavam presentes ali e não eram tão clarificados, né? Não eram deixados tão claros e tão valorizados. Então, a favela como espaço que precisa ser excluído sempre, a favela como lugar que precisa ser retirado da cidade para a cidade funcionar melhor. E, ao mesmo tempo, a gente tem esses autores como os que a Lisa já citou, né? Christopher Alexander, Salingaros e tantos outros que nos lembravam que as relações nesses espaços mais orgânicos em que a relação era construída ao longo do tempo eram relações mais vinculadas àquilo que eram as dinâmicas sociais e dinâmicas de solidariedade. Então, esse contraponto desse conhecimento que estava sendo produzido e essa política pública, mas que é uma política global de exterminação desses espaços, assim, ou de tentativas de melhorar esses lugares, mas sem reconhecer a potencialidade que neles existia. Então, eu gosto muito desta expressão dos primeiros livros do Christopher Alexander, né, que é o modo intemporal de construir. Essa noção de que as sociedades vêm se organizando de maneiras semelhantes ao longo da história. Ainda que haja umas que façam isso de uma maneira mais formal e outras mais informal, quando a população constrói e dialoga o espaço da rua, o espaço da casa, existem relações que vão sendo produzidas de uma forma muito semelhante, né?
E aí, assim, eu acabei dando um foco na minha tese dentro daqueles espaços que tinham essas relações mais orgânicas. Então, aquilo que a gente considera, dentro do desenho urbano, mais vinculado ao espaço da favela, entendendo a favela como esse espaço que vem sendo construído de uma forma auto-organizada, de baixo para cima, e não aquela associação de favela a tudo o que é a área informal. Então, a gente pegou alguns autores, existem uns estudos do IPEA muito que vão a fundo nessa parte mais de desenho urbano e que separam, né, a questão da urbanidade planejada e da urbanidade mais informal. Então, vários autores no Brasil já fazem isso e já caminham nesse sentido. E aí o entendimento de que, de um lado, quando a gente olha do ponto de vista da organização espacial, né, porque o foco era trabalhar dentro da arquitetura, dentro do desenho urbano, do entendimento do espaço construído, existe, por um lado, os assentamentos informais planejados, aqueles que são fruto da grilagem, aqueles que são fruto, às vezes, também de ocupações mais rápidas, que precisam tirar partido das ferramentas da ortogonalidade, do planejamento, da geometria mais simplificada, e aqueles que são assentamentos espontâneos, que são auto-organizados, então, que são a relação da casa, do espaço do habitar e do espaço da rua coletivo é construída de uma forma mais gradual e ao longo do tempo. A gente conseguiu ver, por exemplo, casos, e obviamente são dois espectros que se unem, porque também aquelas dicotomias que a gente viu antes da cidade planejada, da cidade orgânica, também muitas vezes se fundem na cidade real, né? A gente vê, por exemplo, o caso do Dorothy, que a Lisa mostrou, onde nós sabíamos que era uma ocupação que tinha sido mais rápida, em que a organização foi feita inicialmente de cima para baixo, porque era essa rapidez de ocupação necessária da luta pela moradia, mas depois era muito interessante perceber a relação do espaço da casa com o espaço da rua, como as portas estavam voltadas para os espaços das praças, como havia uma construção do espaço social minuciosa que trazia essa leitura mais espontânea, mais produzida ao longo do tempo dessa relação de urbanidade dentro da relação social. Então, enfim, essa leitura do espaço com o foco espacial, do espaço com o foco, né, do desenho em que ele resulta, como ele está hoje, muito importante para a gente entender que, da mesma forma que nós avaliamos os espaços construídos da cidade formal, nós podemos avaliar os espaços construídos da cidade informal, em vez de categorizá-los todos como áreas erradas, problemáticas, que precisam ser substituídas da cidade. E aí a gente pega nessa leitura, né, da cidade e do espaço como ele é, e não nos discursos ou nas interpretações de como ele poderia ser, de como ele foi pensado. A gente pega a partir de imagens de satélite, a partir do espaço construído, né, da relação de casa, rua, elementos de vegetação, aquela metodologia que a Lisa falou, de análise de desenho urbano, que a gente tira partido dela para avaliar os elementos construídos. E aí nós vemos uma complexidade e damos um foco maior à leitura das relações no espaço. Então, não é uma decomposição morfológica naquele entendimento dos elementos separados, do lote, da dimensão da rua, da altura da fachada, do gabarito, mas muito mais das relações que esses espaços, que esse sistema de espaços vazios entre casa e rua gera e o que é que isso nos diz sobre as relações sociais ali produzidas. E aí, só para citar, eu acho que a gente vai ter a oportunidade depois de falar mais em detalhe, né, Lida? Mas eu acabei estudando as favelas ou olhando favelas no sul global. Então foram 120 áreas de favela que eu consegui reconhecer a partir de imagem aérea. O recorte eram as maiores cidades do mundo que tinham maior porcentagem de informalidade urbana dentro dos tecidos. Então, a partir dos dados do Banco Mundial, a partir desses dados, então a intenção era tentar mostrar que existia uma lógica espacial associada a esse tipo de assentamento que está mais próximo dos centros urbanos, que está mais próximo da dinâmica da cidade também construída, né?
em dicotomia, digamos assim, com aqueles assentamentos que estão a ser hoje em dia a maioria, como fala o Mike Davis, né? Já em 2009 ele falava isso, né? Que a grande maioria da informalidade urbana está sendo produzida nessa grilagem, aqui o termo brasileiro, né? Nessa grilagem que se espalha na periferia das cidades e que produz esses espaços hoje pagos em que a pessoa precisa comprar o lote, ocupar o lote, e a dinâmica social ela acontece mais intralote, e, né, na autoconstrução, na autoprodução da casa e nas dinâmicas de solidariedade mais rígidas que esse espaço, né, permite fazer. Mas, enfim, não é esse o foco eram esses outros assentamentos, os assentamentos mais próximos ao centro, mais orgânicos, de produção auto-organizada, que eu fui comparar com as cidades históricas, os centros antigos das cidades portuguesas que tinham origem medieval. O intuito era mostrar essa relação, dessa produção do espaço, de como ela está muito vinculada a essas lógicas sociais, a relação entre o sistema espacial e o sistema social de solidariedade, de relações na construção desses espaços. E dentro das teorias da complexidade, desse pensamento complexo que a Lisa já falou e que acho que vai ser falado mais ao longo do curso, existem hoje as teorias dos estudos urbanos que falam da cidade como organismo. E aí toda a grande cidade de hoje, ela é um grande organismo complexo que detém inúmeras camadas de informação, de espacialização. E aí, dentro dessa relação, a gente entende hoje que as cidades, né, que elas se organizam de modo espontâneo, e elas se organizam em várias escalas. Então, mas mesmo cidades que têm uma origem planejada, de baixo para cima, desculpa, de cima para baixo, esses esforços que hoje são a maioria do planejamento rígido que impõe regras de cima para baixo, ainda assim, hoje a ciência mostra que depois a cidade acaba crescendo de uma forma que não há muito controle e geram-se organismos com comportamentos que estão mais vinculados às dinâmicas sociais e económicas vigentes e que se reforçam naqueles espaços do que propriamente ao desenho do traçado muito forçoso que acontece no início. Então, essa escala complexa, ela vai ser vista, inclusive em cidades como Brasília, em que o planejamento centralizador tenta controlar alguma coisa desde o início da formação da cidade. Mas, ao contrário disso, a gente tem cidades onde parece que essas escalas se misturam o tempo inteiro. Aqui são imagens de cidades na Ásia, onde era inclusive impossível fazer a delimitação sobre o que era espaço formal e espaço informal, de tal forma que essas duas coisas aconteciam construídas em conjunto. Então, o espaço da favela, assim como aqueles exemplos que a Lisa mostrou das cidades tradicionais, parece que são espaços que se auto-organizam desde o início. Então a gente não tem aquela geometria limpa, aquela geometria muito óbvia aos nossos olhos, ainda que a gente saiba que são espaços, e o pessoal que é aí de outras áreas do conhecimento, da antropologia, da sociologia, sabemos que são lugares que têm uma riqueza muito grande do ponto de vista sociocultural, do ponto de vista inclusive de dinâmicas económicas informais. Então esse espaço visto por essa riqueza, inclusive é na lógica da sua auto-organização. Então, assim, eu acho que vai haver outro momento em que a gente vai poder falar mais da teoria da sintaxe espacial. Acho que hoje a ideia, né, Lisa, era falar mais do modo conceitual, genérico, assim, dessa tecnologia. Mas a teoria da sintaxe espacial, ela é uma teoria que surge ali a partir dos anos 70, inclusive é uma teoria que tem a sua base em Londres, dentro da University College of London, mas que bebe muito desses trabalhos que estavam sendo feitos, por um lado, do advento da tecnologia, que estava permitindo esse entendimento dos sistemas a partir da matemática, a partir da informática. A Lisa citou o Bertalan Fay, ou Bertalan Fay, eu nunca sei como é que se diz, né? Mas a teoria geral dos sistemas, que se apoiava muito na leitura da matemática a partir dos fenómenos. Então, esse entendimento das redes como redes semelhantes
na matemática, nos cérebros, na biologia, no universo, né? Na microescala e na macroescala, essa leitura de padrões comuns, e que a matemática nos ajudava a fazer essa leitura. E, por outro lado, ele vai beber também muito, os professores Bill Hillier e Julian Hanson, em autores da antropologia, da sociologia, Durkheim, enfim, vários outros, que estavam estudando como é que essas redes aconteciam nos diferentes tipos de arranjos sociais entre nas cidades ou não, né? Então ele vai estudar principalmente pequenos assentamentos humanos de estruturas mais históricas que vêm já desde das cidades medievais, acho que no sul de França, no sul da Inglaterra, mas efetivamente para juntar essas duas áreas do conhecimento e pelo reconhecimento de que a arquitetura estava muito longe disso, né? A arquitetura continuava planejando com base naqueles códigos da transformação da sociedade, por base desse planejamento de cima para baixo, com base ainda muito na Carta de Atenas, nos princípios modernistas. Então a sintaxe espacial ela surge dentro da arquitetura, junto com, assim, paralelamente, né, na história, com outros autores como James Jacobs, o Christopher Alexander, que estão criticando o processo modernista de pensar e fazer cidade, mas que vai beber muito às ciências, a outras ciências, então seja os campos sociais, seja inclusive a lógica da... Ai, gente, agora esqueci o nome. Não é literatura, Lisa, Deu o quê, Vânia? Porque também me deu um branco. Eu lembrei aquela palavra que eu queria falar, aquífero. Aquífero. A parte que o Bill Hillier, inclusive, ele era formado, não é literatura, na parte das palavras, do estudo da linguagem. Da linguística? Linguística, isso, obrigada. É, linguística. A linguística. Então, esse entendimento de que, por um lado, a gente tem a morfologia, que supostamente é o entendimento da relação entre as palavras, né? O significado dos elementos, do jeito que eles estão colocados. Então, por isso a importância do sistema. E isso vem dentro dessa lógica, dessa junção de outros campos do conhecimento que já tinham entendido isso há muito tempo. Ele não fala necessariamente da ecologia, mas o advento da teoria geral dos sistemas vem desse entendimento também da ecologia, né? Como isso funciona, e nós precisávamos trazer isso para a arquitetura. Então, essa relação, inclusive, é que o professor Frederico de Holanda depois fala, né? Da relação arquitetura e sociedade como algo que é interdependente, eles trazem muito essa necessidade de afirmar que a arquitetura, ela é o espaço construído, né? Ela é um âmbito da sociedade, ela não é uma coisa que vem antes ou depois, né? Outros autores, inclusive da sociologia, vão falar de uma maneira diferente disso. A gente depois pode debater, né? Acho que vai ser legal debater isso num campo cheio de gente de várias áreas, mas o entendimento da sintaxe espacial é que o espaço construído ele é um âmbito da sociedade, então a gente consegue ver e transformar o espaço do mesmo modo que a sociedade está se formando e se transformando, é um ciclo. E aí o professor Valério fala do ciclo virtuoso do movimento, em que a gente tem depois, aí acho que é muito específico para falar agora, a questão da configuração espacial, os atratores, como depois, quando a gente modifica e cria novos lugares na cidade, a gente está modificando o jeito como a cidade está sendo, como nós nos movimentamos pela cidade e como é que isso muda as nossas dinâmicas. Eu considero, assim, não que os outros autores falem muito disso, mas eu considero, e trabalhando muito nos territórios, eu tenho cada vez mais pensado, né, junto com a Lisa, como isso é um espelho da desigualdade também dos tecidos, né, como a gente consegue ler isso, apesar de que isso não seja uma coisa que é exatamente trabalhada na sintaxe de modo amplo, mas eu acho que a desigualdade ela é muito lida nessa forma como nós nos percorremos nos territórios. E aí, não sei se eu fiquei de dizer alguma coisa aqui. Importante só dizer assim, que eu estou falando de uma forma muito genérica, acho que vai ficar abstrato a parte da teoria da sintaxe, mas que ela se constrói de uma forma muito básica no espaço, a partir do entendimento de sequências visuais. Independentemente da técnica, sejam os mapas axiais, que eu acho que vai ter algumas imagens aqui, sejam outras técnicas que a gente tem,
A ideia dessa percepção do sistema é a partir de uma sequência visual em linhas retas, ou em ângulos de visão, ou em isovistas, que são esses polígonos que resultam dos ângulos de visão. Então, ela se materializa realmente com esse entendimento sistémico a partir da relação de cheios e vazios. Acho que é importante dizer isso para ficar claro que quando a gente fala dessa relação espaço-sociedade, a gente está fazendo um conjunto de interpretações a partir de uma análise muito singela do espaço na sua camada de relação cheio e vazio. E essas interpretações hoje acontecem porque elas têm vindo a ser comprovadas desde os anos 70 até hoje. A gente tem vindo a comprovar como essa materialidade do espaço, essas relações, elas são perenes. E elas tendem a perenes no sentido de que elas realmente tendem a espelhar a dinâmica económica, a dinâmica de uso do solo que acontece nos lugares. Depois eu posso trazer, e espero trazer, né, alguns estudos que comprovam isso, comprovando, né, medindo o uso do solo real, o movimento real no espaço e aquilo que a gente lê nas ferramentas. Hoje a gente faz essa análise a partir do geoprocessamento. Aqui é um exemplo desse mapa de Brasília. Eu queria só deixar claro assim, essa ponte, né? Como a Lisa, inclusive o slide estava antes, né? Mas como a gente entra dentro dessa metodologia no âmbito da parte copresencial e desse entendimento sociológico do espaço construído, então está vinculado à leitura do espaço na sua estrutura mais universal e grupal, quando a gente consegue fazer a leitura da parte da identidade, né? Mas principalmente na camada universal das relações que estão sendo construídas nessa cidade física que espelha a cidade humana. Eu acho que é importante dizer isso, né? Essa divisão que a professora Maria-Elaine Kohlsdorf faz do conhecimento quando a gente analisa o espaço construído a partir do universal, grupal e individual, sendo o universal esse campo de conhecimento que a Lisa já mostrou muito mais amplo, mas esse campo de conhecimento que nos diz coisas que nós realmente podemos contribuir como conhecimento técnico para o trabalho com as comunidades e com os territórios. Então, essa interpretação técnica do nosso campo do desenho urbano que nos faz ter o domínio, por exemplo, de alguns desempenhos do ponto de vista bioclimático, copresencial, que é o que eu estou falando, funcional, da orientação no espaço. Então, são âmbitos universais de análise que nos permitem contribuir, então, com esse conhecimento no lugar, né? Dentro da troca de saberes macro, que depois as comunidades vão ter a sua própria tecnologia para contribuir e a gente vai construindo juntos essa troca, né? E essa materialização. Lisa, eu já falei muito, né? Acho que tem que resumir, né? Mas está Eu tão também não tenho bom. muito mais. Não tenho muito mais. Mas Quanto está que é? tão 5 bom. minutinhos para encerrar? Sim, sim, tranquilo, Vânia. Pronto. Está tão bom. Ah. Só para mostrar, assim, eu gosto muito desta imagem, ela é de outro autor, mas eu conheci ela na tese da minha co-orientadora do doutorado, a professora Rosália Guerreiro, que ela faz essa análise do espaço construído em Portugal, dos territórios, dos assentamentos, a partir também dessa leitura do Christopher Alexander. A tese dela tem muita relação com a tese da Lisa, nesse sentido, né? E ela estuda muito a questão da biomimetria, da biomimética, não sei como é que a gente traduz para português, como é que se diz, mas a questão de que os assentamentos imitam padrões da natureza. Biofilia? Biofilia, não. Eu acho que é outro, mas vai ao encontro da biofilia também, mas ela Aham. mostra como aqueles padrões da natureza que são lidos pela matemática muitas vezes estão presentes também na organização dos assentamentos, em alguns casos em Portugal, né? nos mais orgânicos, né? Enfim, mas ela traz esta imagem que eu acho que ajuda muito a nós entendermos aquilo que eu estava falando da importância de nós termos ferramentas que nos permitem ler o espaço, mesmo em desenhos que são muito complexos, como os espaços das favelas ou espaços de outro tipo de assentamentos que não seguem as lógicas cartesianas. Então, quando ela mostra, né, uma imagem eu nunca sei dizer, gente, desculpem, o Doxiades,
que traz assim, que quando nós estamos assistindo a um espetáculo, nós estamos sentados de uma forma mais formal, né? Estamos sentados assistindo no palco. E quando saímos desse lugar, do auditório, as pessoas se organizam no átrio, no intervalo, por exemplo, em grupos, conversando. E nós tendemos a achar que esta organização é uma organização que não tem muito a dizer do ponto de vista espacial. Ou então, se a gente vê isso de cima, a gente vê como uma aglomeração caótica de pessoas. Mas aí nós temos a ordem implícita, em que as relações físicas, se a gente congelar aquela imagem, elas dizem respeito intrinsecamente às relações sociais que estão construídas, aos vínculos entre as pessoas, aos diálogos que existem ali. Então, é como que uma metáfora, mas trazendo para o espaço aquilo que esses autores, como Christopher Alexander, aquilo que a Lisa já tinha falado, o Salíngaros e tantos outros, falam de que quando o espaço ele é construído de baixo para cima, de uma forma auto-organizada e dentro da informalidade, por isso é que dentro da informalidade a gente também tem espaços que surgem assim, espaços que se vão constituindo assim, mas que não surgem assim, espaços que, como as favelas, que surgem dessa lógica muito intrínseca da dinâmica social que eles seguem. Então, a dinâmica de ocupação do território, da construção da casa, da negociação do tamanho da rua, do tamanho que vai ser destinado à casa, e por aí vai. Aqui são algumas imagens, né? Assim, aqui era a distribuição espacial dessas favelas dentro desses tecidos urbanos que eu consegui analisar. E o exemplo dos dados que a sintaxe espacial nos dá, né? Então, na prática, ela tem várias ferramentas, a gente usou os mapas axiais e a interpretação desses dados do ponto de vista mais das médias de desempenho, né? Mas são mapas que veem a hierarquia e a capacidade de geração de centralidade pelo fluxo. Então, acho que eu depois vou poder falar mais sobre isso, acho que não é, né? O foco agora, a gente já falou muito, mas tinha, ao todo foram 26 variáveis desse ponto de vista mais formal, mais das relações. Então tinha questões geométricas de medição, né? do tamanho dos eixos, do tamanho dos assentamentos, de área. Tinha questões de relação, de potencialidade de hierarquia, de geração de centralidade, de atração desse movimento, e as qualitativas, por exemplo, da topografia. Acho que só para citar o tipo de conclusão que para mim foi muito importante, era, por exemplo, perceber que culturalmente e pelo sítio físico, né, nós temos que as favelas no Brasil, a grande maioria desses traçados mais orgânicos, eles estão em áreas de morro. Né? Isso é uma característica que a gente conhece das cidades brasileiras do Rio, Salvador, né? Belo Horizonte, tem muito isso também. Mas foi muito interessante quando a gente percebeu que nessa amostra, e a maioria das cidades da Ásia e da África não são cidades com a topografia tão acidentada quanto as que eu estudei, né? Tão acidentada quanto no Rio de Janeiro ou mesmo na América Latina, no Brasil e na América Latina, a gente percebeu que a estrutura orgânica que se reconhecia nesta metodologia comparativa, ela existia independentemente dessa topografia ou não. E isso era importante por quê? Porque a gente associava só a organicidade do tecido à topografia, ao ajuste no território, né? E o que a gente percebeu, e que estava vinculado a esses autores e ao que a Lisa falava, né, antes, e aos padrões de acontecimento, que existe uma forma de gerar esses assentamentos que é orgânica pelas relações que são constituídas e pelo processo de construção desse espaço. Então, esse achado foi muito importante. Eu acho que os outros eu depois posso falar em outro momento, mas esse foi importante para a gente perceber, assim, que a semelhança, por exemplo, com as cidades portuguesas, ou os núcleos, né? Era real essa semelhança pela organicidade. Por exemplo, o traçado português, e isso é uma coisa que se vê no Brasil nas cidades coloniais, nas cidades, né, de traçado colonial, né? A gente percebe que a topografia tem um impacto mesmo no desenho da cidade. E isso não era exatamente comum em todas as favelas das 120 avaliadas, mas a organicidade, a geração de centralidade e de hierarquia estipulada de uma forma orgânica era comum em todas elas, ou na maioria delas, né? Estamos a falar de médias.
Então, isso era muito importante para reforçar a nossa hipótese, né, de que esses tecidos têm uma estrutura base que é orgânica e que está vinculada às relações sociológicas estabelecidas ali dentro. Ainda que depois cada um vá ter a sua camada que é cultural, que é específica do país, do lugar, do assentamento, que aí a gente não analisou e que só uma análise minuciosa pode analisar, né, a questão identitária. Mas, no geral, a questão da valorização dos tecidos informais era muito importante para a gente poder valorizar depois as identidades em cada lugar. Não sei se está muito complexo isso assim. Mas, e aí só esta sequência de imagens, né, do próprio Google, aqui da estrutura em Toledo e da estrutura no Jacarezinho, assim, como culturalmente, e até do ponto de vista, às vezes, de algumas teorias, não vou arriscar falar, né, coisa que eu não sou especialista, mas do ponto de vista de algumas teorias sociológicas, é meio que absurdo comparar estes dois tipos de lugares, né? Mas do nosso ponto de vista do espaço, a gente percebe que existe uma estrutura que é comum, que vai casar com esses autores, então, que falam de jeitos de construir o espaço que estão mais vinculados ao sítio físico, por um lado, né? Mais vinculados a uma relação harmónica também com a natureza, isso a Lisa já falou bastante, mas também a uma relação harmónica ou mais harmónica com as dinâmicas sociais, pelo menos mais de baixo para cima e menos impostas por dinâmicas de mercado ou de planejamento. Elisa, eu acho que é isso. Acho que agora eu já falei demais mesmo. Acho que Nossa, tenho que parar. eu adoro também, Vânia. Nossa, é bom ter essas oportunidades, né, de revisitar as teses, assim. A sua tese é muito bacana, tem que divulgar muito mais. Olha Tem que só, elaborar mais a partir do território também, não, né? mas olha só, a política habitacional, como é importante, né, ter esse resultado, assim, né? Porque os conjuntos habitacionais, os jeitos, assim, a política habitacional, né, não, é muito ainda esse modelo formal de cima para baixo, né? Não. Inclusive, a gente tem, né, o trabalho do Mateus, que está na residência, pode ser que depois ele possa falar um pouquinho, que ele faz essa análise do Minha Casa Minha Vida lá do Paranoá, mostrando que muitos padrões, há assim um cheirinho, as pessoas tentaram colocar um cheirinho dos padrões de informalidade, assim, É, mas a estrutura rígida não permite, né, que essas não. relações sejam construídas. Não, é muito difícil. Você até falou uma coisa importante aí. Eu estou querendo promover um festival de saberes da residência. Fiquei pensando Que aqui legal! para janeiro, para cada um apresentar o que que, o que que faz, né, das pessoas. Ai, muito bom, Eu Lisa. acho que ia ser bem legal, porque, enfim, vários estão terminando TCC agora, né, da, por exemplo, da antropologia, da serviço social, do saneamento, enfim, tem vários assim, né, que passaram e que vão fechar agora, né, uns com mestrado, enfim, fazendo mestrado. Sim, Então, assim, tem conhecimentos dentro da própria residência que eu acho que seria legal eles mostrarem, né? Eu vou com levar isso hoje para a certeza. gente marcar para janeiro esse festival de saberes, Ai, vai ser ótimo, vai ser muito né? bom. É, mas, Vânia, é muito bom mesmo. Nossa, eu queria ficar aqui ouvindo assim com muito Não, eu mais tempo. falei demais, Liz. Agora que eu estou vendo a hora, Mas eu passou também muito do falei tempo. demais, foi muito além do que eu estava prevendo, porque a gente se empolga e vai falando. Eu que peço desculpa, porque eu acho que eu falei mais que eu devia. Não, não, mas assim, também se a gente não explicar, fica muito abstrato, né? É, Então acho que você explicou é. muito bem, Não, e assim. foi bom a gente separar, né, esse momento, aí a gente faz um outro momento dos territórios, né? Enfim, É, vamos fechar esse, então vou ver aqui para parar a encerrar a gravação, né? gravação. Então, muito obrigada, professora Obrigada, Vânia. obrigada, Liz, adorei. Muito bom. Vou parar aqui.